Fala aí pessoal, maravilha. Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. A gente vai falar de uma estratégia hoje que ela por si só ela já é top, tá? Vocês estão aprendendo, vão aprender aí alguns indicadores diferenciados e vocês vão observar depois que vai ter a estratégia utilizando alguns deles e algumas outras coisas, alguns outros gatilhos de entrada, tá? Mas é pra realmente vocês ter acerto e fazer o trem ficar violento, ok? O que acontece? Vamos lá. Primeira coisa. Quando a gente está utilizando indicador seguidor de tendência, não existe candle melhor do que esse daqui, ó. O meu eu coloquei dessa corzinha, mas normalmente você pode colocar ele, tipo, a verde positivo e tal. Tipo, ver o que você gosta, entende? O meu já tinha alterado a cor aqui, então o roxinho seria tendência de baixa e o verdinho tendência de alta. Ah, Tomo, não gostei desse modelo, quero esse daqui. Ele cheinho pra mim eu achei mais legal. Tá bom, entendeu? Você vê o que você acha mais top e você mete ficha, ok? Coloquei dessa forma só para poder tá explicando aí para vocês, tá bom? A gente tá fazendo as operações e dando os exemplos. Deixa eu abrir aqui outro par de moeda. Sempre, tá? Não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco. Sempre antes de operar, abre o gráfico, olha a tendência do filho da mãe. Porque muitas das vezes você vai pegar algumas operações contra a tendência e isso vai arregaçar com a sua banca. Você vai perder, tipo, ó, aqui ele tá numa tendência maior de alta, tá? Então, por exemplo, se você quiser jogar uma FIBO, também você joga tranquilo, mas a maior preocupação é você deixar bem definido a tendência que tá. Então, definiu? Eu esqueço a tendência. Se tu esquece a tendência, você faz isso daqui, ó. Coloca alta, para tu lembrar que é compra. Mesmo assim, às vezes eu esqueço. Então, você coloca o indicador parabolic, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre ele, acho que eu vou deixar antes aqui, ok? Mas tranquilo. Hoje a gente vai falar de outro indicador nesse vídeo. Então, é esse daqui, ó, o Momentum. Configuração dele, 9, início, 50-50, ok? 9, 50-50. Overbought, zona superior. Oversold é a zona inferior. Então, que seria essas duas linhas aqui, tá? Time de operação, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, não sei. Eu opero, ultimamente, as operações e estratégias que eu estou validando é em 30 segundos e em 1 minuto, tá? Aí vai depender muito do teu operacional, mas eu acho bacana esse time aqui, porque a gente vai fazer estratégias de operação com operação para 3 minutos dessa forma. Então, por exemplo, aqui, ó, eu não vou olhar a tendência, tá? Eu não vou olhar a tendência. Vou fazer uma entrada sem olhar a tendência. Tomo, qual que é o gatilho que tu fez nessa operação? Primeiro, eu só vi que ele estava ficando roxinho e fiz a entrada. Não foi uma confirmação. A confirmação é se, por exemplo, se esse candle aqui ele ficar roxinho, que eu vejo que ele está ficando vermelhinho, aí eu tenho o segundo como confirmação e aqui ele aponta para baixo. Entendeu? Então, por exemplo, eu fiz uma entrada sem confirmação, ele foi lá em cima. Beleza? Aí, olha só. Aí que entra o segredinho. Vamos lá. Vamos olhar qual tendência que esse gráfico tá. Qual que é a maior tendência dele? Ele tá, até que não tá tão feio, mas aqui nessa última seria de baixa. Então não foi uma entrada tão ruim não. Só o time dela que eu fiz aleatório, tá, pessoal? Mas eu quero que vocês entendam. Tem todo um segredo e uma estratégia por trás. Vamos lá. Deixa ele movimentar um pouquinho. E vamos entrar em outro par de moedas. Só para mim dar alguns exemplos para vocês, tá? Ó, aqui ele teve a confirmação. Aqui a gente teria dado uma entrada. Aqui a gente teria. Só que aqui, ó, tá ficando legal para dar uma entrada agora. Por quê? Porque ele tá mostrando pra gente que vai descer. E tá bem numa linha de tendência ali também. Vamos lá, vamos aguardar. Eu vou fazer essa entrada aqui nessa esticadinha. Porque, ó, ele tá lateralizado aqui, ó, faz tempo, tá? Eu dei uma entrada aqui fora. Eu vou dar 3 entradas ou 4 e depois eu vou explicar pra vocês cada uma delas. O porquê deu certo ou porquê não deu átomo. Mas se adivinha, sabe qual vai dar certo?
Não, mas eu sei quais delas têm um potencial maior de dar certo, e aí eu consigo explicar pra você, tá bom? Então vamos olhar aqui como que tá no Euro USD. Não tem nenhuma máxima comparada, que ele brecou o dia mesmo. Quando ele rompe a máxima do dia, aí você faz isso daqui, ó. Você vê mais ou menos onde seria uma zona de pullback que ele estaria voltando, tá? Para esperar ele voltar para efetuar uma compra, ou só para meter uma compra mesmo na continuação da tendência. Daí você joga uma linha de tendência e você consegue verificar, correto? Vamos lá, vamos para a última operação agora. Não, a USD nós já operamos. O SDJPY, não, é aqui mesmo que a gente vai fazer. 30 segundos, indicador dando sinal de alta. Átomo, qual que é o melhor momento? O melhor momento é esse daqui, ó, quer ver? Ó? Esse daqui é o melhor momento. Quando ele começa a apontar para cima e ele dobra. Aqui eu faço a entrada. Aqui é o melhor momento de fazer. Eu vou fazer uma para 2 minutinhos. Essa entrada aqui, ó. Presta atenção no que eu tô te falando. A gente tá num tempo agora, não seria nem num tempo. Na verdade é num horário que tem pouca volatilidade, então não tem muita coisa que fazer, tá? Eu dei essa entrada porque ele tava chegando perto, só pra mim te mostrar. Vamos aguardar. Ele tá numa zona de lateralização. Eu não sei se você... é que eu também não fiz nenhum vídeo pro canal. É sobre a questão de zona de rompimento. Eu vou deixar lá no canal, eu vou fazer aqui no curso para vocês um vídeo sobre zona de rompimento para você identificar qual o melhor ponto de entrada. Por exemplo, assim, se eu quero comprar, eu nunca compro aqui, ó, porque ele não rompeu aqui desses últimos limites, ele teria que romper, ficar acima dessa zona aqui, um candle rompeu e ficou, e o próximo começar acima para mim executar a compra com confirmação, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, olha só, vai dar de fazer mais uma entrada ainda, gente. Ó, ele tem que terminar aqui embaixo. Se ele terminar aqui embaixo, este candle, por mais que ele esteja já na zona de compra e abrir o próximo para baixo, eu consigo fazer uma operação. Não abriu, então não seria o time ainda. Ó, deixa eu explicar para vocês uma questão. Esse gráfico aqui eu tava marcando das outras operações que a gente fez antes, tá? Esse gráfico a gente não... esse indicador, ele é um gatilho ou um filtro. Ele não serve para ser utilizado sozinho, mas eu estou utilizando sozinho para ensinar vocês a conhecer ele, entende? Ó, aqui a gente pegou numa zoninha que foi feita uma linha de tendência, ele rompeu, entendeu? E olha só, daria um infartinho aqui, ó, bem violento. Ele rompeu, aí eu peguei a operação porque eu sabia que eu já tinha verificado antes, tá? Essa operação aqui que a gente fez, a gente pegou um candle amarelo, pegou ele mostrando para cima, mas o que eu queria mostrar para vocês? Que ele não tinha feito, ele não estava abaixo da zona de compra. As melhores, ó, por exemplo, não tem o que eu falei para vocês? Vamos lá, ó. Aqui vai aparecer uma oportunidade. Deixa eu colocar em 1 minuto. Já deu a oportunidade, na verdade. Ele não... na verdade é sim, deu sim. Por mais que ele esteja aqui rompendo, eu tenho que olhar qual que é a tendência geral, se é uma tendência de venda. Poxa, Átomo, mas se tu fosse entrar aqui, você entraria? Não, primeiro porque eu não uso só esse indicador. Para mim ele não serve sozinho, tá? É bom vocês utilizar ele com o último indicador que eu mostrei para vocês. Que ou tá acima ou tá abaixo. Não organizei certinho aqui ainda. Eu tô colocando numa ordem cronológica aqui que fica bacana aprender um para entender o outro, tá? Wilson, eu ia ver se estava numa zona aqui, ó. Vou até abrir porque esse indicador vocês vão aprender a usar ele. Eu utilizaria ele em confluência. Então, por exemplo, utilizando ele eu não teria feito nem essa operação e nem essa. Não teria feito nenhuma das duas. Porque eu uso sempre um como filtro e outro como gatilho. O filtro deu, o gatilho mandou, você entra. O filtro deu, o gatilho mandou, você entra. Ok? Basicamente isso. Não tem segredo. Por exemplo, aqui, ó. Eu faria uma entrada aqui nesse candle, nesses últimos minutinhos. Aqui, a única que eu faria. A única. Eu faria aqui nesse candle. Num desses dois. Teria sido um win maravilhoso.
entendeu? Porque a gente pegou confluência. Aqui eu dei uma venda, tá? Agora entrou um candle de venda, olha só. Agora entrou. Ah, então se ganhar aqui foi sorte? Não, é porque eu não peguei no rompimento. Vocês têm que entender que deu esse candle, e quando deu esse candle aqui, na abertura dele ele abriu o roxinho, eu teria que ter entrado. Ou esperado ele finalizar para dar na abertura do outro, que daí eu teria a entrada correta. Pessoal, tem o hábito de falar que seria mais ou menos uma linha de ângulos, né? Então seria mais ou menos isso. Aí eu entraria vendendo. É uma entrada boa aqui, mas para explicar para vocês, esse indicador eu oriento vocês a utilizar ele como filtro, tá? Ou como gatilho, mas nunca sozinho. Beleza? Vamos esperar finalizar isso daqui, só pra gente ver como que ela vai. Lembrando, né, a gente abriu ali em 5 minutinhos ou 15 minutinhos sempre. É o conselho que eu deixo pra vocês ver a tendência, entendeu? Então a gente pegou uma venda na tendência de baixo. A gente entrou com, cara, uma potencial taxa de acerto legal, porque a gente está operando não contra, mas sim a favor da tendência. Por mais que aqui agora as operações não serão boas pelo fato do horário, a gente ainda tem uma taxa de acerto legal, entendeu? Por que o horário átomo? Porque agora o gráfico não está volátil, ok? Então seria basicamente isso, pessoal. É isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui eu acho que em 20 segundos ela não vai voltar, né? Mas vamos esperar ela finalizar, só pra gente ter certeza absoluta. Que às vezes em 2 segundos faz um regaço, né? Vocês têm noção, ó, tá em 5 segundos. Você não consegue ver nem delay, nem gap, nem nada, de tão lento que tá o gráfico. Fechou, pessoal? Tamo junto, espero que vocês tenham entendido aí como que funciona esse indicador. E lembrando, como gatilho, Change Momento Oscillator, ok? Ou como filtro. Até a próxima aula.